E eu quero aproveitar o ensejo do testemunho da Denise, do compartilhar dela sobre formação missionária, sobre formação missiológica. E quero desafiar você a refletir comigo nos próximos minutos sobre esse desafio que a palavra do Senhor nos traz de nos apresentarmos diante de Deus como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade. Abra sua Bíblia no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. Está indo? Tá bom. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. Nós estivemos, alguns domingos atrás, refletindo sobre a importância da educação missionária para a nossa denominação, para a nossa igreja como batistas. No dia 23 de junho, nós celebramos o Dia da Educação Missionária, e a gente pôde fazer uma reflexão também sobre o quanto o Senhor nos desafia ao aperfeiçoamento. Não dá para ser, não existe, na verdade, eu posso afirmar isso assim sem medo de errar, não existe a mínima possibilidade de você ter entregue a sua vida a Jesus, de você ter aceitado o chamado para ser um discípulo de Jesus e você permanecer a mesma pessoa ano após ano. Você quer uma ferramenta, você quer um medidor pessoal para saber se você de fato é um discípulo de Jesus, se de fato você, um desses medidores que você pode usar para a sua vida, mas que também te ajuda a ajudar outros, é você se perguntar se você tem o mesmo temperamento que você tinha quando você encontrou Jesus. Se a sua personalidade continua sendo a mesma personalidade de quando você iniciou a sua vida cristã. Se os seus hábitos, seus comportamentos, eles pouco mudaram, quase nada mudaram, ou se não mudou nada. Porque é impossível ser discípulo de Jesus e permanecer a mesma pessoa ano após ano. A transformação, a mudança, ela não é apenas um elemento, um exemplo de conversão. Talvez nós, como igreja, tenhamos nos habituado a isso. Como a gente se habituou à ideia de evangelizar como entregar folheto e convidar para o culto. Isso é evangelizar. Isso não é evangelizar. Isso é entregar folheto e isso é convidar para o culto. Essas duas atividades, elas são importantes, são boas. Podemos continuar fazendo, mas a gente não pode chamar isso de evangelização. Não pode. Isso não é evangelizar. Talvez o seu convidado, quando veio para o culto, talvez ele tenha sido evangelizado, porque a mensagem evangelizou. Mas não foi você que evangelizou. Você convidou para vir para o culto. Isso tem que ser muito claro na cabeça da gente. Que a gente herdou uma tradição de que evangelizar é entregar folheto e convidar para o culto. Tradicionais tardes de evangelização. Quem lembra? O que era a tarde de evangelização? É apresentar a palavra. O que a gente fazia antes, Celso? Saía todo mundo com folheto, perguntava, tem carimbo? Porque como que a pessoa vai saber onde é que é a igreja? Percebe a preocupação da gente, qual que era? Então era uma tarde de convite. Volto a dizer, ela tem o seu lugar, ela trouxe muitas pessoas para a igreja, e ao vir à igreja, ao culto, muita gente foi evangelizada e entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Deus usa as nossas limitações, as nossas mazelas, para a glória dele. Isso é bênção. O que a gente não pode fazer é chamar isso de evangelização. Está entendendo? A mesma coisa é a gente
achar que eu posso, que a transformação é só quando eu me converto. É só na conversão. Antes a minha vida era assim, agora que eu encontrei Jesus, a minha vida está assim. E Jesus transforma, esse slogan missionário, Jesus transforma, estampado nas camisas, né? A gente esteve na Cristolândia recentemente participando do batismo do Denis, e vê lá aqueles homens cantando, Jesus transforma. É verdade, ele tem um antes e um depois. Teve uma música que foi escrita baseada nessa experiência desses homens e dessas mulheres. Foram tirados das drogas, tirados da situação de rua, tiveram um encontro pessoal com Jesus, sua vida mudou. E esses homens dizem, Jesus transforma a minha vida. E aí, às vezes, a gente acabou achando, eu não sei em que momento, mas a gente acabou achando, que Jesus transforma é isso. É esse momento. Só esse momento. Isso faz com que alguns crentes, por exemplo, tenham dificuldade de falar da sua conversão. Por quê? Porque a minha conversão não foi... eu nunca fui para as drogas, eu nunca morei na rua, eu nunca fui preso, eu nunca matei ninguém. Então, assim, eu não tenho uma história de conversão. Porque a gente se habituou a achar que conversão e transformação é aquilo. Aí quando eu nasci na igreja, né? Cresci na igreja, como é que é a sua conversão? Não tive conversão. Por que, como assim não teve conversão? Porque eu não tive aquela experiência do antes e do depois, tão bombástico, tão... E aí a gente perde a dimensão, primeiro, da conversão. Que não existe um padrão de conversão. É só olhar para os 12, para os apóstolos, 14. Você sabe que foram 14, né? Os 12 que Jesus chamou, depois teve Matias, que substituiu Judas, e depois teve Paulo, que teve um encontro pessoal. Lembra? Soma aí, deu quanto? Quanto deu? Opa, então o pastor não está errado, não. Foram 14. Nenhum deles... ou todos os 14 tiveram o mesmo encontro transformador que Paulo teve no caminho para Damasco? Não. E nem os 12. A experiência de Pedro sendo chamado por Jesus ali no barco, larga tudo aí, abandona essas redes, que eu vou fazer de você pescador. Jesus usou isso para ele, mas não usou para os outros. Então nem os 12 tiveram a experiência de, vamos dizer assim, de encontro pessoal com Jesus igual. Por que a sua tinha que ser igual ao dos homens da Cristolândia e das mulheres da Cristolândia? Não faz sentido. Mas não ter tido um encontro pessoal com Jesus faz diferença. Transformação também não pode se resumir à conversão. Porque se for, a gente vai ter que rasgar um bocado de texto na Bíblia. Aliás, a maior parte do texto na Bíblia. Porque a maioria dos, por exemplo, no Novo Testamento, a maior parte não é escrita para o não crente, é escrita para o crente. Pega as cartas de Paulo, escrita para quem? Carta de Paulo escrita, carta aos Romanos. É para quem? Para a igreja que está na cidade. Carta aos Coríntios. Para a igreja que está na cidade de Corinto. Carta de Tiago. E agora? Está vendo, estudante da escola bíblica? O pastor pegou no pulo agora. Espalhados. Carta de Pedro. Para os crentes espalhados. Nosso celular toca, nos lembrando para orar por mais obreiros. Quem pode orar por mais obreiros aí? Gente, você já orou, Adriano. É hora que orar de novo. Quem pode orar por mais obreiros? Vem, Nilda. Eu vou lá na Nilda. É isso, gente. É para orar. Ué. Orar, levanta a mão. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã estar aqui na Tua casa. Obrigado pelo privilégio, Deus, de estar junto com os irmãos mais uma vez. Senhor, eu venho pedir neste momento, ó Deus, por mais obreiros, ó Deus, por mais pessoas, ó Deus, interessadas, ó Deus, em trabalhar no Teu reino, ó Pai. Porque a Sua obra sempre foi, Senhor, trabalhar, Senhor, em prol dos povos, em prol das nações, e em prol de todos aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. E que o Senhor continue, ó Deus, usando vidas, ó Deus, para trabalhar, Senhor, para Ti. Mesmo que a pessoa não saiba fazer nada, mas o Senhor é o que capacita, o Senhor é o que dá
entendimento. O Senhor é que dá sabedoria, ó Pai. Ó Pai, continue, ó Deus, tocando nos corações, que nós possamos, ó Deus, ser cada dia mais incomodados por Ti, para estar incumbido, ó Deus, de trabalhar no Teu serviço. Obrigado, ó Deus, por essa igreja. Obrigado pelos irmãos e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Obrigado, Nildo. Orando por mais obreiros, somos desafiados a pensar nessa manhã de que a transformação não é algo que acontece só na conversão. Transformação é a característica da vida cristã. Esse texto nos fala sobre isso. Vamos lá, 2 Timóteo 2,15. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Busca apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Na versão João Ferreira de Almeida, clássica. Transformação é característica, é DNA da vida cristã, do discípulo de Jesus. Eu não sou o mesmo André que teve um encontro com Cristo aos 12 anos de idade. Eu não sou o mesmo André que, aos 15 anos de idade, em um acampamento, foi chamado por Deus para o ministério pastoral. Eu não sou o mesmo André que, no dia que o Brasil foi pentacampeão do mundo, dia 30 de junho de 2002, foi o dia da minha ordenação ao ministério pastoral. No mesmo dia, 7 da manhã, a gente celebrou o Brasil pentacampeão, e às 3 da tarde eu estava sendo ordenado ao ministério, empossado e ordenado ao ministério pastoral, mas eu não sou o mesmo pastor daquele 30 de junho de 2002. E essa precisa ser a tônica da nossa vida cristã. Segundo o texto que estamos lendo, Paulo nos apresenta aqui 2 aspectos fundamentais na sua escrita, que nos ajudam a perceber esse princípio central. Nós não podemos apenas ter a vontade, nós não podemos ter apenas o coração, nós não podemos ter apenas o desejo de fazer a coisa boa, o desejo de fazer o bem, o desejo de fazer bem. Nós precisamos ser obreiros aprovados, não apenas obreiros bem intencionados. Há uma mudança significativa aqui. E eu me lembro aqui agora de uma frase que meu pai dizia, que a avó dele dizia para ele, minha bisa. Não bisa, né? A minha tataravó. Eu sempre achei estranho isso, porque você tem vó, bisavó e tataravó. O tataravó sempre me lembra tetra, 3, 4, e aí fica faltando 3, né? Seria trisavó. Vó, bisavó, trisavó, tetravó. Não seria mais fácil? Na linguagem do esporte seria mais fácil, né? Mas esquece, fecha o parênteses. A ideia não é falar sobre isso. Mas a avó do meu pai dizia para ele que, e aí entendam a frase dentro desse contexto geracional. Falava sobre, não, pai, mas eu às vezes fiz alguma coisa mal feita. E aí ele me dava uma bronca, me chamava a atenção, e aí eu dizia assim, não, mas eu quis fazer bem feito. Aí meu pai sempre dizia, minha avó dizia que de boas intenções o inferno está cheio. Alguém aqui já ouviu isso? Eu vejo que tem muita avó que falava isso também, tá vendo? De boas intenções o inferno está cheio. Ressalvadas as proporções teológicas ou as questões teológicas da frase, esse texto nos ajuda a perceber que, de fato, Deus não espera de nós só boas intenções. Deus não nos deu do seu Espírito só para que a gente tivesse uma boa intenção de fazer coisa boa, ou de fazer bem feito
o fazer bem feito não pode ser só intencional. Uma intenção, melhor dizendo. Uma vontade. Ele precisa ser feito. Paulo usa um termo aqui, ortotomel, que é traduzido aqui por manejar bem. E a ideia é de cortar direito. Ficou pequenininho ali. A ideia é de cortar no devido lugar. E a ideia aqui é um carpinteiro que traça linhas retas e tem uma precisão cirúrgica na construção do seu móvel. O Davidson está aqui, como serralheiro profissional que é, ele sabe. Já deve ter passado umas raivas aí com o ajudante, né, Davidson? Você manda o cara cortar no lugar e o cara dá lá 1,5 milímetro, 2 milímetros para o lado. Um ângulo diferente, era para cortar em 45 graus, ele decidiu cortar, sei lá, nem percebeu que era 45, qual a diferença? E aí o portão encaixa? Não encaixa. A peça encaixa? Não encaixa. O corte tem que ser milimétrico, tem que ser reto, porque senão perde-se aquela peça, perde-se o recurso, perde-se o cliente, perde-se o tempo. É muito prejuízo por causa de uma boa intenção, mal executada. De uma coisa boa. Estou lá ajudando, estou fazendo, olha que legal. Mal feito, atrapalha. Gera prejuízo. E esse texto fala disso. Porque quando Paulo fala manejar bem, buscar ser obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, ele está chamando a atenção da gente para esse corte milimétrico, cirúrgico, essa ação cirúrgica que não pode tender para um lado errado, porque a coisa vai dar ruim. Ele usa um segundo termo, que é o termo dokimos, a ideia do aprovado aqui, traduzido como aprovado, obreiro aprovado. E a ideia do aprovado aqui é bem interessante, porque é como um metal purificado no fogo. Alguém que passou, foi aprovado porque passou em um teste. O aprovado aqui é isso. Foi jogado no fogo e sobreviveu. Passou do outro lado. Passou pelo teste, foi colocado num teste e passou pelo teste. Isso é o obreiro aprovado. E aí, meus irmãos, perceba que não é só o obreiro aprovado, não é alguém que a sua vida inteira sempre foi alguém que sempre desejou fazer bem as coisas. Não é desejado. O obreiro aprovado é alguém que foi passado pelo teste, colocado numa situação de teste, de exame, de avaliação, como ferro no fogo, e que passou do teste, passou pelo teste, não ficou, não foi reprovado. Ele passou. Então perceba aqui que há o uso de expressões aqui pelo apóstolo Paulo, de que realmente remete à mente da gente, o coração da gente, para ir além mas o importante foi o que estava no coração, né? Importante é que quis fazer bem. Não, aqui a ideia não é o importante é o que eu quis fazer. Aqui o importante é, de fato, a minha motivação conta, mas a minha motivação tem que ser concretizada no bem feito, concretizada no bem executado, concretizada naquilo que realmente deveria ter sido feito e o como deveria ter sido feito. Busque apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E aqui, meus irmãos, nós quero trazer alguns dados para os irmãos aqui perceberem que essa mensagem, ela é para nós, mas ela é uma mensagem muito séria também no que diz respeito à obra missionária. E eu quero aproveitar o ensejo aqui do testemunho de Denise para trazer alguns dados para a gente. O Brasil hoje, mais do que nunca, nessas últimas 2 décadas, se tornou uma grande potência enviadora. Nós somos a segunda maior, ou temos a segunda maior agência de missões transculturais do mundo. Os batistas brasileiros, a Junta de Missões Mundiais, é a segunda maior agência missionária transcultural do mundo. E há uma tendência de que até o ano 2030, 2033, nós nos tornaremos a maior, passando inclusive a agência missionária americana, a IMB.
no envio de missionários. Isso é uma bênção. Brasileiros sendo enviados, brasileiros sendo treinando outros povos, nossa convenção treinando outras convenções para enviarem missionários. Temos um dos pilares da Junta de Missões Mundiais é o DNA missionário. Então é uma bênção, mas sem dúvida que nós temos grandes agências. A própria OEM, a OEM é uma das 5 maiores agências missionárias do mundo. E ela tem o seu braço no Brasil. Então, assim, realmente o Brasil é uma grande potência enviadora. Por outro lado, nós temos alguns dados que nos preocupam demais, e isso diz respeito a nós como igreja. Você já viu aqui na nossa igreja, os irmãos que já estão há mais tempo, e especialmente nesse tempo que estou pastoreando a PIB, já perceberam que a gente tem aumentado, né, como igreja, o envio de pessoas para o campo. Acho que só, me lembro aqui, nós enviamos Esther para a Vila Minha Pátria, ela retornou, nós a nomeamos ministra de missões, nós enviamos o Luiz para Cristolândia, nós enviamos Sara e Adam para a Amazônia, nós enviamos a Conceição para Jaú. Estou falando aqui do tempo recente do que a igreja tem feito de envio missionário. Não sei se você também percebeu que todos eles, de uma maneira ou outra, passaram por alguma espécie de capacitação prévia para irem ao campo missionário. Talvez você não percebeu também. Isso é uma coisa que a gente tem procurado fazer a nível de ministério. Eles têm livros para ler e apresentar a resenha, um resuminho para o pastor. Eu pego aquele material lá do seminário, de resenha, e mando fazer a mesma resenha que eu mando o seminarista fazer, eu mando eles fazerem também. Tem que ler e fazer a resenha do livro. Eles têm cursos online de missões que eles precisam fazer. Né? Eles precisam treinar alguém para ficar no lugar deles, no ministério onde eles estão servindo aqui. Então, a gente tem procurado colocar algumas etapas que vêm antes na preparação. Vocês já perceberam, todos eles pregaram, com exceção da Com. A Com a gente não conseguiu botar a Com para pregar, mas fica tranquilo que até dezembro, quando ela voltar, a gente resolve esse PO. Né? Mas a gente tem procurado colocar todos eles para virem ao púlpito pregar, para dar estudos. Por quê? Porque tudo isso eles vão usar no campo que estiverem. Vão usar. Precisam ser treinados aqui antes. Mas a grande maioria das igrejas não fazem isso. É unânime. Eu digo isso para que você se alegre comigo naquilo que Deus tem feito em nossa igreja. É unânime, todos os líderes deles. Líder de Esther na Vila Minha Pátria, o líder do Luiz na Cristolândia. Os líderes, porque o Luiz passou por já 3 unidades, né, servindo, tão bom que ele é concorrido na Cristolândia. Ninguém quer que o Luiz vá embora, né? Já propuseram o Luiz permanecer lá liderando a unidade. Então, assim, a Sara e o Adam, os líderes atuais deles são unânimes em dizer a mesma coisa. Esse pessoal que vem da PIB de Caçapava é diferente. Eles são diferentes. A maioria dos que chegam para a gente na mesma turma não tem metade da bagagem que eles têm. Talvez a diferença seja o fato de ter um pastor que já foi missionário de campo, já foi diretor de treinamento missionário. Isso me permite ter visto o outro lado. E qual é o outro lado? É o lado daqueles que voltam prematuramente. Nós temos um número enorme de brasileiros servindo no campo missionário que voltam prematuramente. Se você vê, pode colocar o próximo? Essa barra menor ali em cima, amarela, está pequenininha as letras, eu peço perdão a você, eu vou tentando traduzir, mas a barra menor, a primeira barra menor, é a média mundial de missionários que retornam do campo prematuramente, antes da hora. A cada 100 missionários de outras nações enviados como missionários, em torno de 5 retornam prematuramente. No Brasil, são quase 8. Esse dado ali já está até desatualizado. São quase 8 que retornam prematuramente. Você fala assim, a cada 100, 8 retornar é pouco. Não é, não.
Você tem noção do que é, quanto custa, financeiramente falando, pegar uma família, um casal com 4 filhos, tirar passaporte, pagar por visto, passagem aérea, aluguel de casa, mobília de casa, estruturar para que em um ano, todo esse recurso, a família simplesmente voltou? Você sabe, imagina o que é financeiramente isso? Você imagina o que é para a equipe que está lá orando, e nós aqui oramos junto com eles por mais obreiros, a equipe está lá pedindo por mais obreiros, aí chega o obreiro, maravilha, agora completou o time, em um ano, o camarada foi embora, não aguentou. Você tem noção do que é, às vezes, chegar em uma comunidade ribeirinha, como está lá Sara, em Novo Airão, o Adam em Capiranga, e eles iniciarem um estudo bíblico com uma família, fazer o RD1, o RD2, e quando vai para o RD3, o Adam chega assim e diz assim, eu não quero mais, e vai embora. E aí, quem que vai entrar no barco agora e vai fazer a continuidade, e vai preparar aquela família que estava quase indo para a preparação para o batismo, e agora, quem que vai? Foi abandonado. O camarada surtou e foi embora. Então, não estamos falando só de números, nós estamos falando de impactos do retorno prematuro daqueles que nós enviamos e que acabam retornando. E os brasileiros, embora nós tenhamos avante enviando mais, nós também estamos com muita gente retornando antes da hora. Eu não estou nem falando do retorno prematuro aqui, tá na sua grande maioria, tem a ver com falta de preparo emocional, relacional, ausência de suporte pastoral contínuo, insuficiência de formação transcultural ou intercultural. Esses são as três principais razões, causas do porquê nós enviamos, mas rapidamente eles retornam. Porque os obreiros não estão preparados emocionalmente, as igrejas não estão preparadas estruturalmente e não há formação adequada na vida desses. Olha esses dados que nós temos aí um pouquinho mais à frente. 79% dos missionários brasileiros não possuem nenhum suporte na área de saúde. Nenhum. E quando a gente fala nenhum, porque assim, talvez seja uma questão, eu quero hoje ampliar a nossa percepção sobre a missão de Deus através da igreja do outro lado da rua ao outro lado do mundo. Para os irmãos entenderem que tem muita coisa envolvida, que não basta só boa intenção. Não, 79% não tem suporte em saúde. Ah, mas se ele ficar doente, ele vai para onde? A gente aqui, a grande maioria de nós, ficar doente vai para onde? Vai no SUS. Você sabe quais outros países do mundo têm um SUS? Nenhum. Nenhum país do mundo, além do Brasil, tem SUS. Sabe o que vai ter? Então, se ele ficar doente, para onde que ele tem que ir? Não tem SUS. Para onde que ele tem que ir? Para o hospital, que é? E que custa em quê, normalmente, para o estrangeiro? Em dólar ou euro. 79% dos nossos obreiros nós enviamos, mas não nos preocupamos com a questão da saúde. Olha, primeiro, porque missionário não fica doente, né? Não fica doente. Segundo, ainda que aconteça um dia dele ficar doente, é só ir no postinho de saúde do lado, aí, pegar a medicação lá na farmácia popular. Para que tudo isso? A gente parte do nosso pressuposto. Isso tem a ver com a nossa visão, está entendendo? Como é que a gente enxerga? 41% relataram recentemente numa pesquisa que enfrentam estresse relacional. Significa dizer que não estão conseguindo se relacionar com os colegas. Não estão conseguindo se relacionar com a cultura. Não é Sara, Adam, não estão conseguindo se relacionar com as famílias ribeirinhas. Não é o Luiz que não está conseguindo se relacionar com os homens ali que estão em tratamento. Não. É relacionamento com outro colega. Sara está com uma dupla. Esqueci o nome da dupla da Sara.
Olha aí, tem gente acompanhando. Tudo bem, igreja. Sara e Heloísa se conheceram agora. A lua de mel daqui a pouco passa. Elas moram juntas, elas preparam comida juntas, elas vão juntas no barco, voltam. Daqui a pouquinho a lua de mel passa. É desse estresse relacional que 41% dos obreiros voltam, ou alegam dizendo que enfrentam isso muito forte. Eu me lembro quando estava no Haiti, uma igreja aqui no Brasil fez uma videochamada comigo, e no ao vivo, aliás, não foi a igreja toda, acho que foi o pastor com uma equipe, não sei se era equipe missionária, liderança, e ele me fez uma pergunta no ao vivo. Ele falou assim: missionário, qual é o maior desafio que você enfrenta aí no campo? E eu sei que a pergunta dele foi dizer assim: a comida? Sei lá, lidar com as pessoas aí do país, com a cultura do país, é o jeito que eles falam. E eu, pastor, eu posso me abster de responder essa pergunta? Ele falou: não, nós estamos aqui num grupo de líderes e tal, pode falar francamente. Eu falei: pastor, está gravando? Ele: não. Eu falei: então tá bom. Meu maior estresse é com a igreja brasileira. Não é com Haiti. É com quem está lá no país. É com quem ficou no escritório. É com quem ficou no escritório, que nunca botou o pé no campo missionário, me dizendo o que eu devia fazer e o que eu não devia fazer. Como eu devia fazer e como eu não devia fazer. Ao ponto de muitas vezes ter que dizer: faz o seguinte, vamos trocar um mês, vem com a sua esposa e a sua filha para o campo e eu vou com a minha para o seu escritório aí. Eu fico um mês no escritório, você fica um mês no campo. Aí depois a gente volta a se falar. O maior estresse não era com a cultura. O maior estresse era relacional com os meus pares, com os meus, da minha própria cultura, que às vezes estavam ou fora ou perto, equipe missionária. E como vimos, 7%, aí já um pouquinho mais, a MTB já aumentou um pouquinho mais, mas em torno de 7%, 8% dos brasileiros retornam prematuramente por causa desse tripé. E aí, meus irmãos, o que a gente percebe? A gente percebe que como igreja, e aqui tem tudo a ver com a gente. Se eu estivesse dando essa palestra aqui, essa palavra, estivesse palestrando para um grupo de organizações não governamentais, de agências missionárias, estivesse falando só com professores de seminário, a gente ia caminhar numa outra direção, pensando como que as agências, como que os seminários podem contribuir para diminuir isso. A pergunta para a gente nessa manhã é, à luz de 2 Timóteo 2,15, como que a gente pode contribuir para mudar esse quadro? E a gente pode. Sabe por quê? Porque de onde vêm os obreiros? De onde? Da igreja. É do nosso meio. Quantos aqui já não deram testemunho, não é? Trocaram fralda de Esther. Quem trocou fralda de Esther aqui? Levanta a mão. Aí. Deu aula para ela no berçário. Eu ia perguntar do Luiz, quem trocou fralda do Luiz, mas o Luiz se converteu, já estava grande aqui. Calma. A Estherzinha veio beber para cá. Sara, Adam, experiência de gente que se converteu, nasceu na fé, praticamente, ou cresceu na fé aqui entre nós. Gente que vem da igreja. É gente nossa, é gente aqui no nosso meio. Aqui, entre nós, eu não preciso ter uma bola de cristal, nem dizer, o Senhor me manda dizer, eu não preciso de nenhuma profetada dessa daqui, mas é uma esperança pastoral e uma certeza em Cristo que é muito provável que entre nós aqui nessa manhã, daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, nós vamos estar comissionando, enviando famílias em missão. Alguns solteiros aqui vão casar e vão ser enviados em diferentes frentes. Entendam bem, eu não estou falando só do missionário de carreira. Talvez alguns aqui vão passar num concurso público, indo para outra cidade do Brasil, e nós vamos fazer o comissionamento igual, porque vai estar sendo enviado. Talvez tenhamos aqui militares que daqui a 1 ano, 2, talvez o Brasil entre novamente numa missão de paz. Militares nossos, membros nossos, que vão estar sendo enviados numa missão de paz, indo com a farda verde oliva, mas indo em missão. Como muitos dos que foram para o Haiti.
e que lá construíram templos, construíram escola, reconstruíram orfanatos, ajudaram na formação de pastores, plantaram igrejas, revitalizaram igrejas, enquanto estavam na missão de paz. Então nós vamos estar enviando. Essa é a característica da igreja. A questão para a gente nessa manhã é quem que nós estamos enviando. E como nós estamos nos precavendo e nos preparando para que quando esse momento chegar, a gente envie homens e mulheres que estejam emocionalmente melhor preparados. Eu nunca tive, na minha igreja de origem, nenhuma capacitação, nenhum acompanhamento para que o meu temperamento fosse trabalhado. Nunca. Eu vim conhecer sobre os diferentes tipos de temperamento, estava no seminário. Foi quando eu fui estudar sobre isso. Tentar me identificar que tipo de temperamento era o meu e como que o Evangelho muda e vai mudando o meu temperamento. Os irmãos têm noção? Eu vim do futebol, e aí quando entrava em quadra, aquilo que já foi, que muito aqui sabe, a gente sabe, quando o crente entra em quadra, ele se transfigura. Eu já fui esse crente. Eu era seminarista e era assim, pastor Heraldo. Eu entrava em quadra, meu irmão, aqui dentro de quadra, futebol é para homem. Tomava amarelo, já fui expulso por peitar juiz, seminarista. Fala que loucura. Tu é crente, cara. Acorda para Jesus. Sabe quando é que eu fui aprender? Que esse era um mau testemunho meu, era uma área da minha vida que Jesus precisava transformar. Quando eu fui para o pastorado. Porque aí quando eu entrei dentro da quadra, que eu vi os homens da igreja fazerem aquilo, eu olhei e falei assim, gente, o que é isso aqui? Falou, aqui futebol é para homem, pastor. Aí Deus me trouxe na hora. Mas os homens aqui foram santificados? Foram transformados ou não? Eu estava falando para mim. Falei, cara, eu tenho que mudar. Meu Deus do céu. Com anos de vida cristã, já décadas, já no pastorado. Pude observar uma área do meu temperamento, uma área da minha vida, o meu temperamento, que precisava ser transformado. Que eu não podia continuar sendo a mesma pessoa. Mas a igreja nunca, até então, nunca tinha trabalhado isso comigo. Deus me colocou no fogo. Lembra da palavra que Paulo usa? Deus me colocou no fogo. Para que pudessem essas impurezas serem queimadas. Mas nós, como igreja, nós precisamos ser melhores no discipulado e no preparo emocional das nossas vidas. Ou seja, aqui nós estamos sendo desafiados nessa manhã a sermos discípulos de Jesus no nosso caráter e na nossa espiritualidade. Nós precisamos entender que isso tem tudo a ver, porque quando Deus tirar a gente de um lugar e levar para outro, independente do como e por que Ele vai levar, nós estaremos indo como discípulos de Jesus, e aí a gente precisa dar testemunho. Então não posso sair esse ambiente da igreja. Eu sei que muita gente ou existe na igreja, não só na nossa, na igreja como um todo, na igreja evangélica brasileira, para a gente tentar ajudar a enxergar mais do que só a PIB, mas na igreja evangélica brasileira há uma cultura que se fortalece a cada ano, que é o nominalismo religioso. Algo que nas décadas de 80, 90 se falava de nominalismo religioso no catolicismo romano. O próprio IBGE, nos censos de 90, dos anos 90, ele colocava lá, católico nominal. Esse último já aparece evangélico nominal. Sabe o que é isso, meus irmãos? É que nós estamos, o ser evangélico se tornou hábito, se tornou cultura, mas não produziu transformação, porque quem produz transformação é o evangelho. Não basta vir para a igreja, não basta estar no meio, é preciso ser discípulo de Jesus. E aí, meus irmãos, todas as áreas da vida da gente precisam ser afetadas. O que inclui temperamento, o que inclui personalidade, o que inclui caráter, aquilo que nós somos no escuro, quando não tem ninguém vendo. Isso é caráter. Caráter é quem eu sou quando eu estou de férias, num outro estado, numa outra cidade, num outro lugar, que eu sei que não tem ninguém, pelo menos eu acho,
que não tem ninguém que me conheça, agora eu posso ser eu mesmo. Sabe essa frase? Agora eu posso ser eu mesmo, agora o meu caráter começa a ser revelado. Porque quando eu estou no meio, aí eu preciso me ajustar, eu não posso falar, eu não posso ser. Mas eu e você precisamos nos ater. Seja obreiro, esforce-se para ser um obreiro aprovado por Deus. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos nos ajudar também na formação da próxima geração. Ontem ali na chácara, a gente preparando, o Ronaldo estava lá com a Jubre me ajudando, o Manuel. E aí eu me deparei quando cheguei na chácara do Manuel, não sei se Kátia viu, a turma que esteve lá fazendo as melhorias, né, ajustando nas semanas anteriores. Quando eu chego na entrada da chácara, bem onde a gente tem a entrada do estacionamento, tem uma montanha de terra assim. Ó. Eu olhei e falei, meu Deus, quem foi que fechou o estacionamento? Está bloqueado o estacionamento aqui. E aí fui falar com o Manuel, ele disse que o vizinho lá tinha pedido para tirar a terra do lote dele, que estava construindo. O Manuel perguntou se o Manuel queria, o Manuel falou que sim, era para colocar do lado do muro, o cara, do jeito que veio o trator, foi lá e colocou lá onde não era para colocar. E era muita terra. Não dava para a gente ali em 2, 3 horas, com 2 pessoas tirarem. Aí o Manuel falou assim, aí eu falei com o Manuel, nós vamos trazer os embaixadores do rei aqui para tirar. Ele, não, pastor, é muita terra para esses meninos. Eu falei, esses meninos têm que ter calo na mão. Não tira deles a oportunidade disso, não. Isso inclui os embaixadores maiores, que estão aqui também, tá? Não, tadinho não, vovó. Não, é exatamente por isso. E aqui eu quero dar a palavra às mães e às avós. Já é sabido que nós enfrentamos uma luta hoje de masculinidade na nossa cultura, muito por conta do que mamães e vovós estão fazendo com os nossos meninos. Me desculpe, Vânia, mas é exatamente isso. Não põe ele para pegar, não põe ele. Caiu, coitado que caiu. Você está criando uma pessoa que não está aprendendo a ser homem. E depois não dá para a gente ficar reclamando de uma sociedade onde os homens não são homens. Porque a gente não está criando um homem para ser homem. Tem que ser bruto, tem que ser grosso, tem que ser machista? Não, mas homem tem que ter calo na mão. Tem que saber o que é calo na mão e não ficar chorando porque está com calo na mão. Homem tem que aprender a cair e levantar. E antes de se preocupar com o seu ferimento, cuidar da sua mulher e das suas famílias. Depois ele cuida dele. Obrigado, Marcão. É isso aí. E aí eu falava sobre... E não tem a ver com machismo, tá? Não tem a ver com grosseria. Essa é uma distorção que o pecado fez da masculinidade. O macho é o grosso, é o estúpido, é o fortão que bate em todo mundo. Isso é distorção do pecado. Mas é distorção do pecado. O homem, e me perdoem aqui aqueles que fazem... O homem que pinta a unha, tira a cutícula, faz sobrancelha, faz tudo, mas não sabe pegar numa enxada. Não sabe proteger a sua família. Não sabe trocar um pneu. O carro estraga, o cara liga para o seguro e fica dentro do carro, correndo o risco de ser assaltado, de ser violentado com a família e tudo, porque ele não sabe descer para trocar. Ele sabe trocar, mas não quer porque vai pegar chuva. Tem que aprender a carregar água. Fiquei 9 meses no Haiti sem eletricidade. A gente tinha um gerador e a bomba d'água queimou. E não tinha dinheiro para comprar. Tinha que pegar água na cisterna. Eu, Verônica, Jéssica e Sara. Quem que vai pegar água na cisterna? O homem da casa. Aonde? Verônica ter que pegar balde. Eram 9 viagens de 2 baldes. 18 baldes de manhã, 18 na hora do almoço e 18 à noite para encher banheiro e cozinha. Minha mulher, só se eu tivesse doente, não tivesse outra coisa para fazer.
ou não tivesse como fazer. E eu sei que as mulheres conseguem fazer isso, mas fazem porque os homens não estão fazendo. Eu sei que a mensagem não é sobre masculinidade hoje, mas isso tem a ver com formação de caráter. Formação de caráter. O mesmo vale para os homens, pais e avós que estão aqui com respeito às meninas. Pai tem que abraçar filha. Pai tem que olhar no olho da filha com amor e corrigi-la. Eu me lembro perfeitamente, quando aprontava lá em casa, a gente dava o nosso jeito de criança, e mamãe tinha um limite dela. Ela chamava, corrigia, dava bronca, botava de castigo, mas quando estava passando do limite, ela olhava para a gente e usava a frase que dava certo. Sabe qual era a frase? Quando seu pai chegar, você vai ver seu moleque. Não, mãe, não. Era na hora. A figura do meu pai era a figura da disciplina. Meu pai nunca me deu uma palmada ou uma cintada sem olhar no meu olho e dizer que me amava. Eu sempre vi, meio no meio da dor da palmada, mas eu sempre vi meu pai me amando e dizendo para mim: aqui você não vai fazer isso, porque aqui você tem amor, mas lá fora a polícia não vai bater em você com amor, não. Lá fora o bandido não vai bater em você com amor, não. Então aqui você vai aprender, seu moleque, porque eu não quero ver você apanhando de polícia nem de bandido. E era assim que meu pai me corrigia. Com todos os erros do meu papai, que ainda não conhecia Jesus. Mas o meu pai me corrigia com amor. Hoje os pais estão abdicando de corrigir os filhos e delegando para a mãe. Vai falar com a sua mãe. Ô mulher, tu não está corrigindo tua filha aí não? Olhe no olho da sua filha e corrija, mas corrija com amor. Já contei para vocês a vez que a Sarinha me quebrou, eu precisando corrigir ela. Eu dei 3 palmadas nela por 3 situações que ela fez. Essa aqui é para isso, essa aqui foi por isso, essa aqui foi por isso. E ela sentiu o peso da mão. Daqui a pouco ela me abraçou, pegou no meu rostinho e disse assim: papai, eu sei que você me corrige porque você me ama. Porque o filho que não é corrigido, quem é corrigido que não ama, é porque não é filho, é bastardo. Ainda citou Hebreus para mim. Mas olha onde está minha filha hoje, irmãos. Olha onde está minha filha hoje. Eu não falo isso por orgulho pessoal, eu falo isso porque é isso que a Bíblia está falando. Nós precisamos, como igreja, formar caráter. Formar caráter. Muito antes de ensinar, saber as coisas ou fazer as coisas, precisamos formar caráter para que os nossos filhos sejam quem eles têm que ser em Deus, mesmo que não tenha ninguém olhando. Permita dizer isso aqui como testemunho de como formar o caráter para a vida inteira. Para a arrumação da festa da roça, essa semana a gente teve muitas limitações, muitas. Irmãos que ficaram doentes, gente que foi trabalhar, inúmeras. E na hora de embarcar tudo ontem aqui, só tinha eu. Eu sei que muitos queriam estar aqui, não puderam, me mandaram mensagem: pastor, não pude. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo pelo seguinte, porque agora só estava eu e Deus. Eu podia muito bem, ter mandado uma mensagem, disse assim: irmãos, ó, os irmãos estão afim? Os irmãos estão querendo? Então não vai ter, porque só estou eu aqui. Seria muito fácil para mim. Mas sabe o que Deus forjou em mim? Ser obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus me deu saúde, Deus me deu condições. Eu não tinha desculpa para botar desculpa no outro, para não fazer o que eu tinha que fazer? Como assim? Como assim? Foi isso que eu aprendi com meu pai, não foi isso que eu aprendi no exército, não foi isso que eu aprendi no esporte, e não foi isso que eu aprendi com Jesus. Quando foi que Jesus deixou de fazer o que ele tinha que fazer, porque os discípulos ficaram dormindo? Quando foi que Jesus deixou de fazer o que tinha que fazer, porque os fariseus ficaram perseguindo? Quando foi que Jesus deixou de fazer o que tinha que fazer, porque tudo conspirava contra? Nunca! Ele vai para a cruz e a frase de Jesus na cruz é: Pai, o Senhor me abandonou. Mas ele estava lá, ele não desceu da cruz.
Ele foi até o final. Isso é caráter, é quem a gente é, mesmo quando a gente está longe de tudo, e mesmo quando a gente está sozinho, é quem a gente é. E na hora de voltar, os irmãos ajudaram a botar tudo dentro da picape, mas quando chegou aqui só tinha eu e Deus, mais ninguém. Eu podia chegar aqui, descer tudo, e vocês chegarem de manhã, está tudo largado lá, ó. Lá em cima do balcão, largado no meio, porque só tinha eu. Como assim eu vou guardar tudo sozinho? Mas não foi o que Deus me ensinou, não foi o que Ele forjou em mim. Barraca é no segundo piso. Tem 4 barracas para guardar, eu só consigo pegar 2, sobe 2 vezes. A caixa com as lâmpadas, a caixa com a eletricidade, é lá no segundo piso, sobe de novo com as cordas. Caixa de som, não é largada aqui não, é lá em cima dentro da salinha, sobe e vai guardar. Mas não tem ninguém vendo. É quem eu sou, diante de Deus. Eu não faço isso porque Deus está me vendo e vai me castigar. Isso a gente aprende quando é menino, quando a gente não conhece a palavra. Mas quem a gente é mesmo quando não tem ninguém olhando. Mas isso é forjado na gente. Isso é formado na gente. E eu quero dar a minha palavra a você aqui, falando do seu caráter. O caráter da gente é moldado mesmo depois que a gente é adulto, sabia? Então você se converteu, você é discípulo, mas tem coisa no seu caráter que precisa ser corrigido, deixa o Senhor te corrigir. Ele vai te botar no fogo para corrigir o teu caráter. Mas Ele vai formar isso em você. Por isso, não abandone a igreja. Por isso, não saia da comunhão, porque é na comunhão que o caráter da gente é forjado. Nós precisamos, como igreja, formar, porque quando saem daqui, são enviados com a formação ou as debilidades que nós, como igreja, abrimos mão. Então, nós, como igreja, nós precisamos nos comprometer com a formação do caráter da próxima geração, mas deixar que Deus trabalhe o nosso caráter. Nós precisamos, como igreja, nos comprometer a criar situações que, independente de para onde nós formos, nós levaremos. Como eu louvo ao Senhor pela vida do Felipe e da Iris. Muitos aqui conheceram o Felipe e Iris. Felipe e Iris tem um testemunho fantástico com essa igreja. Eles passaram uma primeira temporada aqui. Felipe é militar, oficial do Exército. Ele veio transferido para cá. Na primeira passagem dele aqui, isso já é conhecido porque eles deram esse testemunho público aqui, por isso que eu estou compartilhando, e é um bom testemunho. Mas na primeira passagem aqui a experiência não foi boa com a igreja. Quem esteve mais perto sabe disso. A experiência não foi boa, principalmente para a Iris. Não se sentiu acolhida, não se sentiu amada, não se sentiu integrada. E com 1 ano e meio, 2, eles foram transferidos. O Felipe, 1 ano. Acho que com 1 ano ele foi transferido, foi para a Exaó, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, e eles foram. Terminou a Exaó, aconteceu algo que normalmente não acontece com o militar. Ele foi transferido depois da escola de aperfeiçoamento, ele é mandado para alguma unidade, e ele foi de novo trazido para Caçapava. Eles acharam estranho. Mas Caçapava, e ele veio para cá de novo. E aí eu estava aqui, quando eu já chego nesse momento, e aí eu fico sabendo, Alexandre, que é outro militar, fala, pastor, o senhor tem que conhecer o Felipe, eles são muito bons e tal. E eu vou tentando fazer contato com o Felipe, e o Felipe muito, aquele gentleman que ele é, né? Aquele homem assim, um posto de educação, e ele com todo jeitinho, eu falei, cara, queria ir visitar e tal. E ele meio que dizendo assim, pô, não vai dar agora, e estava sempre uma desculpa, ele não vinha, e eu não sabia por quê. Esse cara está enrolando, por que esse cara, o cara é crente recomendado? E aí teve um dia que não teve jeito, eu fui bater na casa deles, eles estavam morando lá naquele condomínio, onde está agora o Tony e Natália, como é que é o nome do condomínio de vocês lá? Village? Não entendi, gente. Rig. Mora naquele condomínio lá, eles foram morar lá. E a casa estava cheia de caixa, aí eu cheguei, do meu jeito, né? Zaqueu desce depressa, que convém que eu tome café na sua casa, né? Cheguei lá e tal, e conversando, e a Iris toda cheia de dedo e tal, e a gente... E aí ela falou para mim, pastor, eu não quero ir para aquela igreja, não. E ela contou. Eu falei, não, querida, calma. Veio a pandemia,
Tempo Novo, vamos lá e tal, e aquele negócio todo, e aí mais algumas irmãs fizeram e tal, ela veio, mas veio toda reticente. Quem conhece a Iris sabe. Reservadona, na dela, e o relacionamento foi mudando, a igreja foi mudando com eles. Felipe já queria logo se engajar e tudo, eu segura, e ele começou. Ficaram aqui, acho que mais 2 anos ou 3, acho que ficaram 3 anos aqui, até ser transferido para Juiz de Fora. Iris assumiu, não só se engajou, como assumiu a nossa área social. Fez capacitação, tornou a nossa área social ainda muito melhor. Pois eles assumiram a área de integração de visitantes, recepção, tornaram também, saíram daqui apaixonados pela igreja, desejosos, o dia que for para a reserva, voltar para Caçapava. A gente até assinou o contrato, está guardado no meu cofre, para lembrá-los depois. O Glauco aí que sabe, o Glauco e a Adriana, tem um contratozinho que vocês assinam depois, na hora que vocês forem para a reserva, vocês voltam para cá. E foram para Juiz de Fora. Chegaram lá, tiveram a grande oportunidade de ir para uma igreja grande, a PIB de Juiz de Fora. Eles foram muito bem recebidos e tudo, mas eles queriam trabalhar, eles queriam servir. E aí surgiu a oportunidade de ir para a 6ª igreja de Juiz de Fora, uma igreja pequena, uma igreja que estava precisando de ajuda. E eles foram para lá. Irmãos, se tornaram o braço direito do ministério pastoral daquela igreja. Ajudaram a igreja a crescer como nunca. Saíram de lá amados pela 6ª de Juiz de Fora. E agora estão lá em Porto Velho, lá em Rondônia, servindo ao Senhor. Sabe por que eu estou contando a história de Iris e Filipe para você? Porque esse é o papel da igreja. É isso que a gente pode fazer e deve fazer. A gente não sabe para onde que Deus vai nos enviar e como, mas nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos apoiar melhor uns aos outros na formação do caráter. A gente precisa se ajudar. Isso não é a função de uma pessoa, isso é papel de todos nós como igreja, porque os obreiros saem da igreja e da igreja eles vão. Então a igreja precisa ter a visão aberta para entender que nós estamos contribuindo com o irmão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ajude o outro irmão e a outra irmã a ser um cristão melhor. Ajude esse outro irmão, essa outra irmã a melhorar nos seus relacionamentos. Se nós aprendemos a lidar melhor com os relacionamentos aqui, quando Deus nos tirar daqui e nos levar para lá, nós não seremos parte da estatística dos que voltam, porque não souberam se relacionar. Quando estiver passando uma perrengue lá, você mesmo vai dizer assim, não, e aí a liderança olhava e dizer, e aí, cara, diante disso que ela vai fazer, não, porque você não conhece a PIB de Caçapava de onde eu vim, lá já passei coisa muito pior, lá a gente venceu, lá a gente aprendeu a vencer e resolver esses perrengues, não vai ser isso aqui que vai me tirar. Nós como igreja temos um papel fundamental na formação. Porque o que precisa estar na base, no fundamento é sermos obreiros aprovados, que não temos do que nos envergonhar e que manejamos bem. Esse é o lema para a nossa vida hoje, aqui onde nós estamos. E como igreja nós precisamos fazer isso. Então eu quero terminar a minha mensagem nessa manhã, desafiando você, primeiro, a não imaginar que ambiente de treinamento e capacitação é só aquilo que Denise passou, que acontece nas agências. Esse é um tipo de treinamento missionário, é um tipo de formação. Mas aquilo que acontece no dia a dia, da nossa vida, da nossa igreja, nos nossos pequenos grupos, é formação para a vida. Então você precisa ajudar o seu irmão, a sua irmã, a melhorar no seu caráter, no seu temperamento, nos seus relacionamentos.
Então que essa semana você possa olhar ao teu redor, com as pessoas com quem você tem intimidade, as pessoas com quem você tem afinidade, e não dá para ter intimidade e afinidade com todo mundo, é com um pequeno grupo mesmo. Mas que você olhe para eles e faça duas coisas. Quero desafiar você a fazer duas coisas essa semana. Com quem você tem afinidade, com quem você tem intimidade, e sabidamente é alguém que te ama. Primeira coisa é, seja corajoso, seja corajosa e pergunte: o que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que não está bom na minha vida, que eu ainda não... Minha maneira de falar, minha maneira de responder, o meu caráter, meu temperamento, minha personalidade. Tenha coragem, meu amado irmão, minha amada irmã, de perguntar para um irmão, para uma irmã da sua igreja, e perguntar: o que você acha que eu preciso melhorar? Esteja pronto para ouvir a resposta, mesmo que não seja algo que você goste. Essa é uma pergunta sincera, é pergunta de gente madura. É pergunta de gente que sabe que não pode continuar sendo a mesma pessoa, ano após ano, porque se está em Cristo, nova criação é. Coisas velhas vão ficando para trás e tudo vai sendo feito novo. Então não dá para continuar sendo a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás. Tenha coragem para perguntar. Maridos, tenham coragem para perguntar para suas esposas: ah, pastor, mas a gente já está naquela fase do casamento que a gente não conversa mais sobre isso. Essa fase do casamento é perigosa, porque ela ilude. Eu já tenho muitos anos de casado, não preciso mais de intimidade, não preciso mais de verdade, não preciso mais de sinceridade, é só esperar a morte chegar. Isso não vem de Deus. Nós aqui temos gerações aqui que conheceram vovôs e vovós que eram 2 estranhos dentro de casa. Alguns tiveram pais e mães, verdadeiros estranhos dentro de casa. Nunca se separaram. Por quê? Porque de duas uma, ou tinha o paradigma que não podia se separar, porque separação era coisa do diabo, e aí não pode separar, mas não vivem mais juntos, não dormem mais na mesma cama, não ficam mais juntos, não têm o que conversar, são 2 estranhos dentro de casa, esperando a morte chegar, a morte de um do outro, para poder se ver livre. Isso é terrível. Isso não vem de Deus. Então, independente da idade que você tenha de casamento, seja 1, 2 anos, seja 30, 40, 50 anos de casado, mais de 50, tenha coragem para perguntar para o seu cônjuge: o que eu preciso melhorar que não está bom? Todo aniversário de casamento, eu e Verônica temos essa conversa. A gente sai e a gente come. É aquele ano, é aquela saída no ano que só dá para fazer uma vez por ano se a gente economizar. A gente sai, a gente come, pede sobremesa. Eu pergunto para ela: ei, meu amor, quer mais alguma coisa? Ah, eu estou cheia. É muito fácil encher a Verônica, né? O estômago dela é desse tamanhozinho, não me dá despesa até hoje. Eu falei: agora vamos para a parte que, vamos lá, pode falar. O que não foi bom esse ano que eu preciso melhorar? Faça isso. Mas faça também com o seu irmão. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 4 que nós devemos dizer a verdade em amor. Dizer a verdade em amor. Se você não souber como dizer, diga para a irmã, diga para o irmão: olha, meu irmão, eu quero agradecer a sua pergunta é muito boa. Eu preciso elaborar melhor como dizer para você. Aí o cara vai olhar para você e diz assim: ixi, mas tem coisa para dizer? Tem, mas eu ainda preciso elaborar melhor para saber como dizer para você. E aí passe a semana, ore, converse com Deus, elabore melhor a maneira de falar, e depois chame para um café, chame para um chá, chame para um tempo junto de qualidade, e tenha coragem de chegar e dizer assim: irmão, eu queria, já que você me deu liberdade, eu queria dizer para você, acho que você precisa melhorar nisso e nisso. Isso. E aí qual que é o parâmetro para melhora? JP, qual que você acha que é baseado em que eu vou dizer para você melhorar? Ou no que eu deveria me basear para perguntar para você, para dizer para você: ó, JP, eu acho que você tem que melhorar nisso. Baseado em quê? Qual é a referência? Porque se eu me usar de referência, eu vou estar forjando um André Bahia no JP. Aí um só já está bom, né, gente? Já é até demais, né? Não dá. Um já é demais, você imagina forjar o outro. Talvez por isso Deus não me deu meninos.
Só me deu meninas. Talvez seja por isso. Deus não dá asa para cobra, né? Um só já tá bom, né? A referência não sou eu. A referência não é você. A referência não é o seu pai, a sua mãe. A referência não é o seu líder. Quem é a referência de padrão, de medida para a minha vida e para a sua vida? Cristo Jesus. Então a pergunta é, não é o que eu preciso melhorar por melhorar. Oi, meu amor. A pergunta é, em que eu não estou parecido com Jesus? Em que eu não estou parecido com Jesus que eu deveria ser mais parecido com Jesus? Essa é a referência. Quando você for falar com a pessoa essa semana, não diga, acho que você devia ser melhor nisso, porque é melhor para mim. Não. Porque parecido com Jesus, para ser mais parecido com Jesus, você precisa melhorar nisso e nisso. Para ser mais parecido com Jesus o tecladista, aí não. Depois você vai para o teclado. Então eu quero terminar a mensagem dessa manhã, essa mensagem estudo. Eu quero pedir a você, tenha coragem essa semana. Talvez a grande maioria de nós não vai ter a experiência de Denise, a minha, de Jéssica, de Vini, de ir para uma agência missionária. Eu tive 2 vezes, né? Ir para uma agência missionária e fazer um treinamento missionário. Mas eu quero te lembrar que não é isso, essa é uma ferramenta. Eu e você como igreja estamos sendo chamados para assumir a nossa responsabilidade de forjar caráter, de ter o nosso caráter forjado, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus aqui e agora, e ajudarmos uns aos outros a fazermos isso, para que todos nós nos apresentemos diante de Deus como obreiros aprovados, que não temos do que nos envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade. Não está nesse nível ainda? Faz uma listinha do que tem que melhorar e comece a buscar em Deus para ser melhor. Amém? Meu desejo é que sejamos uma igreja que cada vez mais, quando alguém se encontrar com você, em qualquer contexto que for, ela realmente diga, eu já ouvi falar dessa igreja lá em Caçapava, realmente o negócio lá é diferente. Não porque a gente é melhor do que os outros, mas porque a gente aprendeu 2 Timóteo 2,15. Nós precisamos ser obreiros aprovados. Não se contente com quem você é. Enquanto você não for, ou não estiver na medida da estatura, da plenitude de Cristo. Repito, não se contente com quem você é, enquanto você não tiver alcançado a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então temos muito para caminhar, muito para percorrer, muito para melhorar, muito para estudar, muito para nos aperfeiçoar. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos finalizar a celebração dessa manhã com a oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo. O nosso compromisso de sermos obreiros aprovados. Se porventura a pergunta que você se faz nessa manhã é, mas por que eu preciso? Por quê? Está bom do jeito que está a minha vida. Por que eu preciso melhorar? Por que fica me desafiando, dizendo que a gente tem que melhorar, que não está bom? Por que fica dizendo essas coisas? Já está bom. Eu quero desafiar você a olhar para Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. E ter coragem de olhar para Ele, lá na cruz do Calvário. Visualizar esse encontro na sua mente. E ter coragem de olhar para Ele na cruz do Calvário, cravado no madeiro, com sangue vertendo. E olhar para Ele e dizer assim, Jesus, do jeito que eu estou está bem, tá bom? Eu sei que o Senhor morreu na cruz aí, eu sei que o Senhor pagou esse preço, mas assim, para mim já deu, tá bom? Porque eu não tenho coragem de saber que Jesus foi até as últimas consequências por me amar, para me salvar, para escrever meu nome no livro da vida. E eu ter coragem de dizer para Ele que do jeito que eu estou tá bom. Eu acredito que você também não. Então, ao participarmos da ceia nessa manhã,
o meu desafio a você é que você que já entregou a vida a Jesus, você que já passou pelo batismo como pública profissão da sua fé, quero convidar você a participar da ceia nessa hora, reafirmando o seu compromisso. Senhor, me ajuda a ser melhor. Mostra para mim quais são as áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Conta comigo. O Senhor deu o seu sangue, entregou o seu corpo. Eu não vou fazer menos do que isso pelo Senhor. Minha vida pelo Senhor. Mudo o que eu tiver que mudar, mas a minha vida como obreiro aprovado diante do Senhor. É o meu desejo para você nessa manhã. Eu vou convidar a Denise, o pastor Heraldo, para me ajudar aqui. E vou convidar, cadê? Vivi, vem cá. Passarinho tá aí não, né? Vem cá. Eu sei que eu tenho o hábito de convidar sempre os membros da nossa igreja, mas eu gosto de lembrar, e essa manhã vai ser uma oportunidade para a gente fazer isso. Nós não somos a única igreja bíblica desse planeta. Nós temos irmãos e irmãs em Cristo de outros, como é que a gente usa a expressão? Não é arraial, é outro arraial, né? De outros, onde as ovelhas ficam? Aprisco. De outros rebanhos, de outro aprisco, obrigado, essa era a palavra. De outro aprisco. De outro aprisco. Existem outros apriscos. Eu sei disso. Alguns aqui vieram de outros apriscos. Ontem a gente ouviu o testemunho de Vânia, Salatiel, vieram de outro aprisco. Eu não tenho aqui a ideia errada de que só se for batista, da Convenção Batista Brasileira, que é crente, que é salvo. Ela está chegando para a nossa igreja, está vindo de outro país. Júlio, vem cá, fica aqui do lado da Vivi. Eu queria aproveitar esse momento tão especial que a gente teve hoje, a palavra de vocês. Mas é crente em Cristo, é serva do Senhor, está escolhendo ficar na nossa igreja com a sua família. Depois eu vou trazer o casal, tá bom? Mas hoje eu queria aproveitar esse momento do pequeno grupo aqui, desse casal que tanto nos abençoou, para que, como servos do Senhor, possam nos ajudar a assumir esse compromisso com Deus, sermos obreiros aprovados. Se porventura você está com a gente nessa manhã e ainda não assumiu o seu compromisso com Cristo, quero convidar você a fazer desse momento um momento de decisão por Cristo. Participar do pão e do cálice não vai ter sentido para você, porque tem a ver com aqueles que assumiram o compromisso com Cristo, entrega de vida e pelo batismo. Mas se você já passou pelo batismo, não deixe de participar da ceia por nada, porque talvez seja o momento da reconciliação, talvez seja o momento do perdão, talvez seja o momento da confissão. A ceia é para isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então a gente vai cantar a canção, você vai estar com o pão e o cálice na mão. Essa é a hora de se autoexaminar e dizer: Senhor, tem algo em mim que precisa ser melhor. Peça perdão agora. E então participe do pão e participe do cálice, como resposta ao Senhor. Mas não deixe de participar, porque você já pertence ao Senhor. Fica firme. Mesmo que você que está visitando a gente seja de outra igreja evangélica, já passado pelo batismo, está em comunhão com a sua igreja, faça isso agora, participe com a gente. Enquanto cantamos, peço a vocês que sirvam os nossos irmãos. Benja
Nós vamos orar, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de sermos lembrados a motivação para sermos obreiros aprovados, a motivação para sermos mais alvos que as neves, a motivação para sermos melhores todos os dias. Aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Alguém deixou de receber o pão? Além das crianças que estão chorando, querendo também? Alguém? Não? Pão é pão, mas que nos traz a memória. E alguns dos irmãos estão aí com o kitzinho, né? A gente precisou complementar, ficamos com receio de que não desse, a gente não ia ter quantidade. Alguns vão ter, e no kitzinho o pãozinho está um pouco, o pão é mais duro. Não? Tá novinho? Nós vamos fazer depois um dia aqui, igual no Haiti. Lá no Haiti, não sei se na Argentina também é, no Haiti é um biscoitinho, um pãozinho duro, um pãozinho, e aí você... Não, eu sei que não está. Já me disseram aqui que não dá. Já estava me lembrando, o pão não está mais duro e tal. Mas no Haiti ele é intencionalmente crocante. E eu estava falando isso mais cedo com as irmãs, porque a ideia é que quando a gente mastigue, ele tritura. E a ideia é trazer à memória que Cristo foi moído no nosso lugar. Achei muito legal. Primeira vez que eu passei lá, experimentei, falei, nossa, é diferente, né? E aí eu fui perguntar, depois perguntei para o pastor, por que aqui é esse pãozinho duro assim? Vocês nunca fizeram com pão mais mole? Ele falou, não, a gente gosta de lembrar que Jesus foi moído no nosso lugar. Forte isso, né? Baseado nisso que nós vamos participar agora. Senhor, te louvamos por ter sido moído no nosso lugar.
para que a gente pudesse ter o nosso nome escrito no livro da vida, fôssemos resgatados da condenação eterna. Mais do que isso, ou juntamente com isso, para que aqui a gente pudesse experimentar vida e vida abundante, para que a gente pudesse ser aperfeiçoado todos os dias, tendo como modelo para as nossas vidas Cristo Jesus. Te louvamos e reassumimos o compromisso contigo, Pai. Nada menos do que ter o nosso caráter, personalidade, relacionamentos moídos e transformados para sermos obreiros aprovados. Nos ajuda nisso, Senhor, e com o nosso coração unido nesse propósito, nós te louvamos, te agradecemos, e no nome de Jesus nós participamos todos do pão. Comamos todos. A Bíblia diz que igualmente Jesus tomou o cálice quando reuniu com os discípulos e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Essa é a motivação, meus irmãos. Aliançados com Cristo. Essa é a aliança que você tem para ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É a sua aliança com Cristo. Se um dia essa aliança for desfeita, que Deus não queira mais, a gente vai estar liberado disso. Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele é o Deus das alianças, aliança eterna conosco em Cristo Jesus. Então, Jesus, nós te louvamos por ter feito essa aliança conosco, no sangue do Cordeiro, e trazendo a nossa memória hoje, juntos aqui na ceia, que o Senhor derramou o seu sangue em aliança perpétua conosco. Nós reafirmamos o nosso compromisso, aliançados contigo, seremos obreiros melhores, seremos obreiros, buscaremos ser obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Comprometidos com essa aliança, juntos no nome de Jesus, nós participamos todos. Bebamos todos. E sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve nós seremos. Amém? Quero convidar você. Tem mais uma parte aí? Então a gente vai ouvir a última parte, cantar. E eu queria que você se lembrasse do desafio que fiz a você. Pode. O desafio de essa semana, perguntar para alguém, da sua confiança, o que você pode ser melhor. E permitir que alguém diga para você onde você pode ser melhor. Que essa semana seja a semana, às vezes, de conversas difíceis e duras, mas conversas cheias de amor e de mudança de caráter, de aperfeiçoamento, de obreiros que buscam se aperfeiçoar. Amém, irmãos? Vamos fazer isso? Então, ao cantarmos essa canção, se despeça do seu irmão com um abraço e diga para ele: essa semana nós vamos tomar um café, vamos ter uma conversa santa, tá bom? Vamos ser obreiros aprovados. Deus te abençoe, abençoe a sua semana, seja uma semana em família. Muito obrigado a você que esteve com a gente nessa manhã. O Senhor continue te abençoando e te guardando. Cantemos e vamos em paz.